Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa, já sabem, o maior podcast político em Portugal. E ora bem, aqui estamos nós para falar sobre a corrupção na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Ora, o que importa aqui é, primeiro, uma nota. Eu quero que vocês participem mais no podcast, eu quero que o podcast seja mais vosso, que os conteúdos vão mais ao encontro das vossas expectativas. Tenho recebido algumas mensagens no Instagram, e portanto desde já peço que também vais seguir no Instagram, no Twitter e no Facebook, porque lá vais encontrar reflexões, análises muito sucintas, muito curtas em relação a algumas coisas, como foi o caso do José Sócrates, que já em 2007 tinha feito, nós nos lembramos bem e muitos gozaram na altura, o programa O Escolas e o Escolinhas, do famoso Magalhães, em que já ele na altura queria dotar de cada aluno com um computador e com pés de internet de banda larga, não é? Portanto, é isto que foi um projeto já em 2007, interrompido com o governo de Pedro Passos Coelho, que foi meu professor no ISCSP, e, portanto, agora António Costa parece estar a querer retomar algo parecido. Como eu disse na última publicação sobre o Joe Biden e Obama, a política é cíclica e previsível. E, portanto, há pessoas que às vezes estão à frente do seu tempo. Não me cabe a mim estar aqui a julgar José Sócrates. Há que separar o homem da obra e, portanto, sem dúvida que foi com ele que fizemos o grande salto tecnológico em Portugal. Isso, obviamente, depois traz consigo a questão da corrupção e, portanto, tal como eu já disse no episódio também destinado aqui à corrupção com o João Batalha da nossa Associação para a Anticorrupção e a Transparência. A corrupção é o crime mais difícil de nós conseguirmos provar, mas todos nós sabemos que também quando existe fumo é porque existe fogo. E é isto que vai ser falado neste episódio. Neste episódio vou-te explicar muito resumidamente a OMS, explicar-te a eleição, explicar-te também aquilo que estão a ser feitas as investigações, as quais algumas fontes minhas estão também envolvidas. Eu próprio já estive em contato com algumas dessas provas. Enfim, são coisas difíceis que a seu tempo serão libertadas, portanto não farei aqui qualquer tipo de certezas, vou-vos dar previsões e dizer algumas das coisas que estão pensadas de ser feitas no futuro, mas cabe a vocês também refletirem, porque é isso que eu também quero. Quero que vocês façam uma reflexão desse lado e, portanto, vamos a isso. Portanto, já sabes, subscrever o canal, deixar o like, comentar com o tipo de conteúdo que vocês queiram que eu vos traga. Adiante desde já que vou-vos trazer uma questão da política, ou várias questões, mas vai ser uma temática interessantíssima da política que já está para ser feita há muito tempo. Vocês foram dizendo ao longo dos vários comentários dos vários episódios foram feitos. Não esqueçam que este é o episódio 183, portanto eu leio os vossos comentários, eu vejo as vossas mensagens no Instagram, no Facebook, algumas no Twitter que vão chegando e portanto quero também que o conteúdo seja mais ao vosso encontro e portanto mais política, mais matéria teórica para aqui. Portanto, já que estamos em isolamento social, em quarentena, vamos então aproveitar esse tempo também para nos instruirmos um pouco mais. Pode ser? Venham daí. Portanto, já sabes, Apple Podcasts, deixar 5 estrelas, seguir no Spotify, enfim, já sabes essa linga toda, mas nunca é demais explicá-la. OMS. A OMS é uma organização portanto é a Organização Mundial de Saúde, mas é uma organização afeta à ONU, assim como é a FAO, que é da agricultura, por exemplo, como é também a Unicef, ligada às crianças, que nós vemos muitas vezes campanhas de recolha de fundos, etc, etc. Portanto, temos uma série de instituições que estão ligadas à OMS. A OMS depende de budget, depende de contribuições que os próprios países também fazem. Ficámos todos chocados com o posicionamento de Donald Trump em relação ao ter retirado o seu financiamento à Organização Mundial de Saúde, que corresponde, a fatia dos Estados Unidos corresponde então só a 15% do orçamento global. E, portanto, dizer-vos o seguinte, que as organizações são financiadas pelos Estados-membros, mas também por doações privadas. Sendo que essas doações privadas, umas são mais claras do que outras. Mas isso é uma questão de vocês também fazerem as próprias investigações. E o que importa aqui é os países entram com dinheiro. E entram com dinheiro para que a Organização Mundial de Saúde possa operar em redor do mundo naquilo que toca a missões de
de socorro, no sentido quando há uma pandemia, quando há um surto de uma determinada doença, a OMS intervém com fundos próprios, com equipas médicas próprias, com pedidos de ajuda de outras organizações, como os Médicos Sem Fronteira e tudo mais. Portanto, todas essas organizações acabam por se encaixar umas nas outras e fazem isso. Portanto, é uma das organizações ligadas à ONU, a Organização das Nações Unidas, não é? E isto, vamos então falar de Tedros. O Tedros, o Sr. Tedros, que é o dirigente, é o diretor-geral da OMS desde 2017. Todavia, tem parado uma certa nuvem sobre o Sr. Tedros e sobre Xi Jinping. Eles são amigos, isso nós já sabíamos, mas mais do que amigos são camaradas. Pois é, o Sr. Tedros é um reconhecido investigador de microbiologia, de pandemias, de vírus. Portanto, estes são um dos seus atributos que ele coloca no seu CV, no seu resumé. O que importa também vermos é que ele já esteve muito ligado à política. Foi inclusive ministro dos Negócios Estrangeiros da Etiópia. E isto leva-nos a perceber, então, mas se ele era da política, qual é que é o partido dele? Pois bem, fazendo uma pesquisa nos partidos, conseguimos então encontrar o seu partido, que logo pelo logotipo conseguimos perceber quais são as tendências, e quando nós vamos ler os manifestos e quando vamos ver as tendências, ora bem, é um partido marxista-leninista na sua ideologia. E, portanto, está automaticamente ligada e suportado pelo Partido Comunista Chinês. Portanto, mais ligação do que isto, não há. O Sr. Tedros foi à disputa das eleições com candidatos vindos da França, vindos da Inglaterra, vindos da Índia. O Irão, acho que também chegou a propor na altura uma candidata. Portanto, são as coisas que importa nós vermos. Portanto, como nós vimos na altura das eleições do secretário-geral António Guterres, portanto, vários países submetem, não é, patrocinam a sua candidatura. Tedros foi então submetido à sua candidatura pela Etiópia, obviamente. Ele ganhou as eleições contra o inglês, o David Navarro. Portanto, tranquilo, uma boa expressão de votos, uma vitória clara. Portanto, nada disto a acontecer a nível de corrupção de resultados eleitorais. Por isso também, enfim, tinha sido um escândalo em 2017. Todavia, em 2017, falou-se de uma coisa, mas isso foi rapidamente abafado, e mesmo hoje em dia, se vocês forem à procura, vão ter alguma dificuldade em encontrar isso, apesar de haverem sites, haverem jornais que ainda mantêm esses arquivos, e, portanto, jornais britânicos, como é óbvio, não é? Não podemos esquecer-nos que o segundo classificado foi justamente um britânico, em que o Tedros foi apontado uma grande falha no seu currículo. Foi que ele mentiu, encobriu um surto de cólera na Etiópia. Portanto, a Etiópia estava a arder e ele não libertava qualquer tipo de informação, não dizia o que estava a acontecer. Coisa típica em regimes comunistas. Nós nunca sabemos o que está lá dentro, as fronteiras são totalmente fechadas, a imprensa não é livre, mas depois queremos acreditar na China. Não sei. É muito estranho como é que há pessoas que ainda hoje acreditam na China. Mas pronto, isso é com cada qual. Portanto, já temos aqui um certo mal-estar nesta questão do Tedros. Portanto, figura está analisada. Portanto, próximo passo. A nível da investigação que está a ser desenvolvida, e que eu já vos tinha falado, que estava a ser apontado por vários jornalistas, e já percorreu essa notícia também nos vários telejornais franceses, os números do ano não estão certos. Inclusive, teve-se agora acesso a um registro telefónico de pessoas a quererem ir trabalhar para o crematório, em que a pessoa que faz o crematório aceita porque tem os seus trabalhadores a dormirem apenas 3 e 4 horas. Portanto, se um trabalhador só consegue dormir 3 a 4 horas, é porque não está a ser uma cremação pacífica, não é? Portanto, está a haver uma cremação em máximo. Portanto, havendo apenas 3.000, o número mágico 3.500, por favor,
não faz sentido porque a nível de escala não cola que na Itália e na Espanha esteja a ser aquilo que está a ser e que depois na China esteja aquilo que está a ser. Portanto, como é que é possível que a população dos Estados Unidos da América, que é muito superior, né? Estamos a falar de um total de 220 milhões de habitantes, que depois com o número todo que a China tem, isso não seja possível de haver uma escala em que a China esteja mais contaminada, sobretudo como sendo o foco da pandemia. E isto leva-nos a duas questões. Foco, pandemia. Vamos à mais simples. Pandemia. A pandemia é algo que a OMS levou muito tempo a libertar, a fazer o estado pandémico. Nós, quando vamos ler no próprio site da OMS, temos lá uma série de requisitos para que seja decretado um estado de pandemia, entre os quais é o facto de existir um grande surto de algo que ainda não é conhecido e que está a alastrar por vários continentes. Portanto, não é apenas num. Isto nós fomos a ver aquilo que aconteceu com aquilo que eu já vos falei, a gripe A, o H1N1, vemos que tudo isto está a ser muito mais tarde do que foi na altura e estamos a tomar medidas mais drásticas do que aquelas que foram tomadas, também elas, na altura. Na altura, o H1N1 foi descoberto em Veracruz, no México, e, portanto, enfim, o primeiro caso foi ali, o paciente zero foi ali, depois percebeu-se que também tinha ramificações com porcos na China e com as aves também na China, os patos na altura, portanto, enfim, muitas coisas. Portanto, o estado da pandemia foi acionado muito tarde, mais tarde do que tem sido habitual em casos parecidos. Não iguais, parecidos. E vamos agora então à parte do foco. O foco sabemos que foi então, ou dizem então, duas versões. Vamos colocar 3. Primeira versão terá sido uma sopa de morcego que tinha sido comprado no mercado de Wuhan, infectado por um pangolim, etc, etc. Ristos agora sabem-se que não são vendidos morcegos no mercado de Wuhan. Pangolins sim, mas morcegos não. Então, se os morcegos não entram naquele mercado, como é que podemos comer um morcego, fazer uma sopa de morcego, que não foi comprado naquele mercado? Vou-vos ser muito sinceros, está uma grande embrulhada tudo isto. Estão a ser descobertas demasiadas informações, estão a ser armazenadas várias coisas que mais tarde ou mais cedo serão libertadas. Portanto, não serei eu a dizê-las. Posso dizer que espera-se que mais tarde ou mais cedo estas coisas sejam reveladas. E, portanto, e se vocês tomarem nota em alguns discursos de alguns líderes mundiais, perceberão também como é que isto vai. Mas já lá vamos à parte dos líderes mundiais. O foco, portanto, supostamente era este. A China veio dizer que não, que o foco afinal não é o mercado do Wuhan, mas sim o foco foi de um militar dos Estados Unidos da América que participou numa reunião, numa cimeira de militares na China e que ele trouxe o vírus e libertou o vírus na China. Esta é outra. Todavia, aquela que está a ganhar cada vez mais adeptos e que está a fazer mais sentido, sobretudo por agora os relatórios que estão a ser lançados sobre as falhas e quebras de segurança que existe um laboratório em Wuhan, esse laboratório parece que sim, é o surto. Não pensem que vos estou a dizer que o vírus foi propositadamente lançado para espalhar o que é que seja. Reparem que os médicos têm de trabalhar com vírus, têm de trabalhar com bactérias para se poderem adiantar naquilo que toca às nossas defesas, àquilo que toca a nossa proteção e a saúde em relação ao resto. Convém que a medicina esteja mais à frente do que aquilo que nós estamos com o dia-a-dia. Porque senão não vamos ter uma boa medicina, vamos ter uma medicina de reação, portanto não vai ser uma medicina que esteja a prever o que quer que seja. E portanto agora lembram-se daquele vídeo italiano que eu já vos tinha mencionado neste episódio, não neste episódio, mas em episódios anteriores sobre o coronavírus, e que o polígrafo vai dizer que aquele vídeo era falso. Pois bem, o vídeo não é falso. As legendas e coisas que estão a colocar em relação ao vírus, em relação ao vídeo, é sim falso. Para quem percebe italiano, e para quem o estuda, como é o meu caso, perceberão que aquilo que o apresentador na RAI
que é a Rai Uno, que é como se fosse a RTP1 italiana. Na Rai Uno fala é de que os chineses estão a investigar um vírus, a preparar-se para um vírus que teria implicações pulmonares, etc, etc. Resumidamente é isto que as coisas são feitas. Portanto, não é a criação do coronavírus, é a criação de um vírus que seja difícil para que se arranje mecanismos para justamente combatermos as reações que esse vírus nos venha a trazer. Portanto, é preciso, não é? As vacinas. O que é que são as vacinas? As vacinas injetam para o nosso corpo uma pequena quantidade do vírus, ou da bactéria, ou do que quer que seja, não é? Ou do fungo, que seja um problema, por exemplo, o caso do sarampo, o caso do tétano e tudo mais. Injetam-nos no nosso corpo vacinas em pequenas quantidades do vírus adormecido ou morto, para que o nosso corpo arranje anticorpos para criar defesas ele próprio. É assim que somos vacinados. Portanto, aquilo que está a ser mais equacionado é que, de facto, era algo que estava em teste e que houve uma falha de segurança, uma falha de defesa, como está em relatórios, que inclusive agora os mídias estão a começar a fazer essas perguntas ao Trump e o Trump está a dizer que vamos lá ter calma, ainda não é tempo para falar sobre isso e já vamos ao Trump. Não pensem que vou fazer a defesa do Trump, não é essa a minha postura, não é esse o meu posicionamento, mas convém que os jornalistas comecem a falar como deve ser e esqueçam os seus cartões partidários que muitos têm e que dobram as coisas, alteram as coisas. Portanto, vamos lá então retomar. O vírus terá sido, por informações, uma falha de segurança. Portanto, não é algo propositado. E terá sido na China. Inicialmente, se nós retomarmos a novembro ou dezembro, vamos ver que o coronavírus era apelidado sempre de Chinese virus ou Wuhan virus. E nós tivemos, inclusive, o próprio Donald Trump a referir-se ao The Chinese virus. E tivemos uma jornalista que dizia que o Trump estava a ser mau, estava a ser causador de movimentos sociais contra a comunidade sino-americana, portanto, o pessoal todo ele vindo da Ásia. E o Trump diz, não, eu digo que é chinês, não é? Ele faz este gesto assim com as mãos. É chinês porque veio da China, veio do ano. Ponto. A questão é, façam um exercício. Vejam quem é essa jornalista e vejam quem é que banca o salário dessa mesma jornalista. Quem é que paga esse jornal americano? Pois é, se fizerem a pesquisa vão encontrar que o dinheiro vem da China. Portanto, amigos, não pensem que os jornalistas são pessoas inocentes porque não o são. E, portanto, há que fazer também um bocado isto. Porque, lá está, se nós aqui em Portugal depressa dizemos não, isso não é válido porque é do Correio da Manhã, não, isso não é válido porque é do Observador, então, e os outros jornais, tipo Público, DN, Expresso, não sei o quê, são santos? Lamento, mas não há santos em lado nenhum. Portanto, olhos bem abertos, que é isso que é necessário para percebermos este tipo de informações. E, portanto, estou-vos a dar aqui informações de borla para que vocês também reflitam e comecem a criar consciência crítica. Portanto, inicialmente era isso que era apelidado. Todavia, a China veio logo dizer que não, que isso era mau e não sei o que mais, portanto não podemos referir-nos a isso. Inicialmente queriam falar aquilo de SARS-2, e portanto a China também não deixou que instituições e a OMS falassem SARS-2 para não criar um pânico generalizado no Sudeste Asiático, porque se nós recuarmos a uns anos atrás, percebemos que o SARS dizimou todo ali o continente asiático. Portanto, isso seria trazer traumas do passado que iria colocar em tumulto. Portanto, isso também não era bom. O ano também não era bom porque, enfim, é da cidade, não sei o que mais, portanto, não convém à China ficar conotada com o vírus. E vocês dizem, mas, Cláudio, o que é que isso tem de ser um nome, ser uma cidade, ser um país, ser uma região apelidada com o vírus? Pois bem, a cerveja Corona, que muitos de nós andámos a fazer memes sobre a temática, teve neste momento uma quebra de lucros de 4 milhões. Tudo isto pelo facto de nós andarmos a fazer este tipo de coisas, mas acredito que certas coisas ligadas, conectadas, acabam por ficar bem ou mal vistas, dependendo daquilo que for o marketing. Obviamente que nesta questão toda do coronavírus ninguém quer ter um nome parecido com isso, não é? Portanto, já sabem, esta é a importância do marketing que também influencia nas coisas. Vamos então a Trump. Trump tem estado a fazer um flip-flop das coisas, muito goofy. Enfim, caiu agora também no erro de fazer
vídeos autopromocionais, de querer que os cheques de subsídio às famílias estejam com o nome dele, queriam inicialmente a assinatura, isso obviamente não pode ser feito, por questões políticas, não é? A questão é que, pronto, Trump, comparando isto com Bolsonaro, eu já falei disto com outros podcasts que me têm estado com quem tenho estado a gravar episódios e com quem temos estado a discutir um pouco a política, eu faço muito o paralelismo entre Bolsonaro e Trump, no sentido de Bolsonaro, Trump e Boris Johnson, se quiserem, foram os três paladinos que disseram que o coronavírus não ia funcionar, que mais valia apanharmos todos e não sei o que dizer mais. Portanto, ideias totalmente opostas àquilo que foi dito. A questão é que Boris Johnson e Donald Trump recuaram, ou seja, estão a fazer o caminho da redenção, ao passo que Bolsonaro está sprint até ao fim, sozinho. Portanto, o Trump percebe que tem que voltar atrás para não perder eleitorado. Eu continuo a achar, ainda não fiz bem a análise que costumo fazer, mas continuo a achar que é possível, se ele conseguir fazer com que os números não subam e que os ventiladores que eles andam a produzir sejam rápidos e que também uma cura que eles dizem que andam a produzir também ela se conclua. Mesma coisa para o Reino Unido, que diz que também já está a trabalhar numa cura e que vai em uma vacina e que vai querer rapidamente testá-la em humanos. Enfim, vamos ver. Mas ainda há salvação. E é este o caminho da redenção. É que nós, no campo da política, podemos estar errados numa outra temática, mas se formos inteligentes o suficiente para voltarmos atrás estrategicamente e assumirmos a culpa e dizermos, bem, vamos lá então voltar àquilo que era antes, as coisas conseguem-se. Até porque, do ponto de vista da economia, o Trump teve a subir imenso, porque aumentou o salário médio. Aumentou o salário médio a nível nacional, não é? Os Estados Unidos não têm os sistemas como nós temos de segurança social, mas a nível médio os salários aumentaram, a economia também está melhor, o desemprego baixou, portanto as coisas estão favoráveis para Donald Trump no ciclo da economia. Nós sabemos que ele ama a economia de morte e, portanto, vai explorar isso até mais não. Joe Biden, vamos ver se ele vai ter capacidade para isso, até porque também está a passar neste momento um período de névoa em cima dele por causa de casos relacionados com violações. Enfim, vamos ver. Que, volto a dizer, é preciso separar a política da obra, a política do homem, e, portanto, os próprios tribunais vão ter que julgar, e, portanto, aí veremos. Os tribunais serão para isso. Portanto, Trump recuou neste momento, tirou essa fatia e tudo mais. Isto, ele não está a ser o único a fazer isto. Há mais países que estão a retirar o apoio ao OMS e não estão a declarar. Porque também não querem que os jornalistas estejam a bombardeá-los com isso. Porquê? Reparem numa coisa. Ninguém vai querer, e já vamos voltar ao OMS, e é que vocês vão perceber the bigger picture. E vocês vão perceber que ninguém vai querer estar conectado ao OMS por aquilo que vai acontecer. Neste momento todos estão a começar a retirar o dinheiro, estão a começar a retirar fundos, estão a querer isolar-se eles próprios e fazer as coisas à maneira dos seus países. Porque a OMS ficou mais politizada. E a bomba rebentou quando a China veio dizer à OMS que a OMS tem tirado daí Taiwan, Taipei. Não é? Porque nós sabemos o conflito que é Taiwan, Taipei, com a China. Não é? A ideia de uma só China, a grande China. Ao passo nós temos, então, Taiwan, não é? A Ilha Formosa, como nós também apelidamos, a querer disputar uma outra parte. Aliás, era esta Ilha Formosa, era Taipei, que tinha assento político na ONU no pós-Segunda Guerra Mundial. Todavia, anos mais tarde, com o Deng, a China conseguiu trocar e passou a ser a China, com base em Pequim, a estar na ONU. Portanto, esta é a realidade. Se vocês não sabiam disto, bem, fica aqui uma nota histórica para vocês. Outra componente aqui é justamente isto. É o bullying que a China sempre fez a Hong Kong, a Taiwan e tudo mais. Portanto, agora Taiwan está a repostar. E está a repostar e está a ter apoio de mais países. Mas isto não é falado.
honestamente, eu fico às vezes muito triste com o jornalismo que nós temos em Portugal, porque devíamos falar deste tipo de coisas e não andar a escavar o passado do senhor enfermeiro Luís que salvou Boris Johnson. Mas pronto, é mais engraçado vermos vídeos de gatinhos a darem abraços aos donos na SIC, ou então chamarmos de burros ignorantes ao pessoal do Norte na TVI. Mas pronto, é o que temos. E portanto, muitos países têm estado a fazer apoio, inclusive eurodeputados assinaram uma carta de endorsement, de apoio a Taiwan, não é? E Taiwan agora também já veio com os aviões e com caixas, e nas caixas vem a bandeira de Taiwan, não é? E depois é Taiwan can help. Portanto, estamos a jogar, a OMS passou a ser o tabuleiro político, o tabuleiro de guerra neste combate todo do coronavírus e da Covid-19. Sim, coronavírus é o vírus, a Covid-19 é a doença que é originada pelo coronavírus. Portanto, este é o tabuleiro de jogo. A China está a querer monopolizar cada vez mais a própria OMS, a fazer com que as coisas sejam impingidas pela China. Daí que tenhamos este grande debate das máscaras. Enfim, vale o que vale, eu vou abster já de fazer este tipo de coisas, porque eu mantenho a minha posição, quem quer que seja mantém a posição deles, portanto, fazem o que vocês acharem melhor para vocês. Eu já disse o que eu tinha a achar. Não há uma posição unânime também no mundo em relação a isso, e portanto, é o que é. Portanto, vamos continuar aqui mais nesta parte. Todo o cenário político está-se a desenhar de uma forma em que os países estão a retirar então o apoio. Retirando o apoio, eu não sei como é que a OMS vai continuar a governar. Mas há aqui um debate que é importante que todos nós façamos, que é o dinheiro que nós damos no Natal, por exemplo, para a Unicef, em que compramos lápis, compramos essas coisas, para onde é que vai esse dinheiro? Vai de facto para aquela criancinha em África que aparece nos pósteres? Ou vão para aqueles que são os diretores, e os executivos, e o secretário, e o adjunto, e o primo do adjunto, e não sei o que mais? Talvez isto seja interessante, estas organizações perceberem que elas têm um caráter mais humanitário do que político, do que económico, que devem ter. Os salários que são praticados são absurdos. Se nós criticamos os futebolistas e batemos palmas para os futebolistas estarem a dar o exemplo do facto de haver cortes nos salários, eu acho que também deveriam ser os próprios políticos os primeiros a darem o exemplo disso. Não é justo que alguém que está habituado a receber 750 ou 800 euros mês agora fique em casa e que possa receber no máximo 488 euros pela Segurança Social. Não é justo. Não é justo que uns possam ganhar absurdamente mais do que outros e que tenham funções menores daquelas que são as requeridas. Portanto, pode ser que agora as organizações comecem a perceber que têm que fazer uma melhor gestão do dinheiro. E eu garanto-vos, não há pouco dinheiro nessas organizações. Eu próprio posso dizer que já tive que fazer uma colaboração com uma grande organização também deste tipo e a coisa não correu bem porque, enfim, a ética fala mais alto e, portanto, as coisas são assim. Mas pronto, para aqueles que continuam a achar que o facto de eu ter 24 anos é um problema, pois bem, isso eu fiz na altura quando tinha 20 anos. E, portanto, fui mandado por uma empresa porque, enfim, sabiam que as negociações eram feitas da melhor forma comigo. Mas isso fica a história para outro dia, não interessa para agora. Mas é isto que eu quero que vocês fiquem. Bigger picture. Em que nós temos alinhamentos políticos, marxista-leninista, encobrimentos, quer seja da cólera, quer seja também do facto de a China não disse isto ou de forma mais sincera possível. Tivemos encobrimentos porque chegou à conclusão que o paciente zero nada tem a ver, do paciente zero da China, nada tem a ver com o mercado de Wuhan. Da mesma forma que agora estamos a ter uma guerra também da propaganda. Nós vemos agora a propaganda a torto e direito. E o mais triste foi o embaixador chinês em França vir dizer que os franceses andam a morrer de propósito para se culpar a China.
Meus amigos, lamento, mas isto de diplomacia é zero. Ponto. Até porque agora a China vem dizer que está a ser bully, não é? Está a ser bullied, está a ser alvo de bullying por todos os outros países. É preciso relembrar a China que é ela que faz anúncios onde existe um africano que se aproxima de uma asiática e essa asiática mete-lhe uma pastilha de lavar roupa na boca e atira-o para dentro de uma máquina de lavar e da máquina de lavar sai depois um menino asiático? Ou então das repressões baratas que estão a acontecer nas ruas em que existe um africano, pumba, logo porrada. E tivemos isto a acontecer, tivemos isto de muitos cidadãos americanos que estão a sofrer represálias neste momento na China. Eles próprios querem voltar para os Estados Unidos da América, não estão a conseguir, estão a ser violentados nas ruas, mas isto não se fala. Pois é. Há todo o mundo lá fora para nós explorarmos. E cada vez mais importa nós termos a capacidade crítica, a capacidade de pesquisa e de não nos fecharmos em casa. No sentido de há mais coisas do que aquilo que nós muitas vezes vemos. As televisões neste momento subiram 40% dos seus ganhos. Temos o Estado a investir a fundo perdido dinheiro para suposta publicidade que virá no futuro para as televisões. Isto depois do golpe falhado daquilo que foi o TV Fest, em que era um festival das televisões. Portanto, as televisões estão-se a queixar que estão a perder audiências e tudo mais e que não estão a ter publicidades para ganhar e não sei o que dizer que mais. Se calhar se cortarem um bocadinho nos salários dos gestores dessas mesmas cadeias de televisão, de distribuição, se calhar conseguem pagar um bocadinho melhor aos jornalistas. Mas pronto. É isto, não é? É isto que nós vemos, é isto que nós consumimos e nós nunca pensamos. Porque não é qualquer um que monta um estúdio de televisão. Não é qualquer um que monta um jornal. É preciso dinheiro. É preciso que esse dinheiro se perpetue no tempo e no espaço. E, portanto, a comunicação social está a colher aquilo que semeou, que foi uma arrogância desmesurada, em acharem que podiam fazer tudo, em que quem decide as perguntas sou eu, em que quem acha aquilo que pode ser fotografado sou eu, e depois admiram-se que apareçam game changers, como é o caso de podcasts. Eu não falo do meu, falo a nível geral. Aparecem podcasts que vêm estragar as contas e, portanto, daí que eles vão desmesuradamente comprar podcasts. Tentaram, 2 jornais tentaram comprar este podcast, eu disse que não. E depois sofri represálias por isso, mas isso fica para outra história também. E, portanto, é isto. É isto que nós temos. É a corrupção na Organização Mundial de Saúde. Espero que tenham gostado. Vão vir, então, conteúdos sobre... Posso adiantar já. Fazer conteúdos relacionados com... Explicar-vos como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos, do ponto de vista dos delegados ao Congresso americano. Não são todos eles iguais. Não é o modelo europeu. São modelos totalmente diferentes. Portanto, eu próprio também tive que andar a estudar para vos conseguir trazer o melhor conteúdo para vos explicar tudo isto e para vocês perceberem. E, doravante, vai haver também um novo segmento de conteúdos para que vocês possam também aprender política, porque já sabem, segunda-feira vai começar então a telescola e vamos todos poder aprender um pouco mais. E, portanto, é isto mesmo. Caros ouvintes, gostei muito de estar convosco, uma vez mais. Disse aquilo que era interessante para vocês também de saberem. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Há alguma questão, já sabem, Instagram, Facebook, estou lá para vocês também. E, portanto, não se esqueçam então de partilhar este episódio com todos os vossos amigos, familiares. Enfim, vocês sabem, não é? Portanto, como eu costumo dizer, então, vocês sabem mais que de cor. Até lá, tenham boas conversas. E já agora, fiquem em casa. Um abraço.